Oi gente, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Ana Flávia e seja bem-vindo ao Manual de Sobrevivência do Calouro na Medicina. Quer dizer, da Medicina. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que vocês me pedem muito, que tipo assim, eu imagino que seja a maior dificuldade agora quando a gente entra no curso, que é método de ensino e método de aprendizado, método de estudo em geral. Primeiramente, vou começar falando sobre os 3 métodos de ensino, as 3 metodologias que mais circulam aqui nas faculdades do Brasil. A primeira que eu vou falar aqui é a metodologia tradicional, que é bem parecido com aquilo que a gente tem lá no ensino médio, no cursinho, em que o professor vai à frente de todos, dá a aula, conteúdo bem mastigadinho pra gente, e no final a gente faz uma avaliação, a gente faz uma prova, um trabalho que seja. Outra metodologia que eu vou falar aqui pra vocês é uma bem ao contrário da tradicional, que é a chamada PBL, Problem Based Learning, que não é nada mais nada menos do que aprendizagem baseada em problema. Mas como que funciona isso na prática? Primeiro de tudo, as aulas não são aulas, no sentido de o professor ele não vai te passar o conteúdo todo mastigadinho como é na forma tradicional, e é você, aluno, que vai ter que correr atrás disso, é você, aluno, que vai ter que se empenhar, que vai ter que estudar, e isso vai te exigir, com certeza, muita disciplina para dar conta de tudo. Eu tenho certeza que para quem saiu de um ensino tradicional, de escola, cursinho, como eu falei, e foi pro PBL, estranhou muito, porque realmente é bem diferente daquilo que a gente tá acostumado. E a segunda coisa sobre o PBL, que eu confesso que eu não poderia falar com tanta credibilidade para vocês, falar mais sobre, porque a minha faculdade não é PBL, já vou explicar para vocês sobre isso, é que no PBL em si, existem as tutorias, que são nada mais nada menos do que reuniões que você vai ter com os seus professores, com o seu grupo de estudo, onde eles vão te passar no começo da semana perguntas norteadoras para você nortear, literalmente, o seu estudo. Aquilo que você precisa estudar, quais são os tópicos mais importantes da matéria, em forma de pergunta para você no final responder. E aí no final da semana você tem aqueles 5 dias aí úteis para você estudar esse conteúdo. No final você vai ter a tutoria de fechamento, eu acho que é assim, gente. Se eu estiver explicando errado, por favor, me corrijam. Onde os professores eles vão cobrar o seu grupo sobre os assuntos, sobre o que você aprendeu e se você responder as perguntas e discutir sobre elas. Porém, no meio termo entre o tradicional e o PBL, existe o TBL, que é a metodologia que eu estudo. Ou seja, T de tradicional e BL de metodologia ativa. Enfim, é 50% de cada. A gente tem sim aula com o professor indo lá na lousa, escrevendo, dando aula totalmente normal. Porém, também existe uma parte de nós, alunos, irmos atrás do conteúdo. Ter independência para estudar também. O que eu acho maravilhoso, porque às vezes, dependendo do assunto, eu fico um pouco perdida, então eu gosto de ter o professor lá na frente. Só que dependendo do assunto também, eu gosto de ter maior independência e poder estudar aquilo sozinha. E aí, como é que funciona na prática? Os professores, no começo da aula, eles passam pra gente as mesmas questões norteadoras lá do PBL, quer dizer, lá do PBL, por um tempinho a gente estuda o assunto, a gente responde essas perguntas, e aí depois começa a parte tradicional do nosso ensino, que é literalmente o professor ir lá na frente explicar o conteúdo, e eu acho isso maravilhoso, porque a gente já vai despertar o nosso próprio conhecimento, a gente já vai construir a nossa própria linha de raciocínio quando a gente for estudar sozinho para responder as questões, e aí vem o professor e ensina tudo aquilo pra gente conseguir complementar e preencher, enriquecer esse nosso raciocínio. Então é muito bacana, eu gosto bastante. Ah, e uma coisa muito importante de ressaltar é que não existe metodologia melhor ou metodologia pior. Isso depende de você como aluno. Tem gente que se adapta mais à tradicional, que gosta realmente do professor lá na frente. Tem gente que prefere ter a sua própria independência para poder estudar. E tem gente como eu que gosta dos dois, como eu falei pra vocês. Em certos momentos eu prefiro realmente ter um professor, mas para outras matérias eu prefiro conseguir estudar sozinha. Independente da metodologia de ensino, todo mundo que vai cursar medicina vai ter as mesmas matérias. Todo mundo vai passar por fisiologia, todo mundo vai passar por anatomia, todo mundo vai passar por bioquímica, genética, epidemiologia, enfim. E algo que eu já notei que é a dificuldade de muitos é a danada da anatomia e a danada da bioquímica. E a fisiologia também, que eu não sei se é todo mundo que já começa logo de cara a ter no primeiro semestre, mas que eu vou dar algumas diquinhas para vocês conseguirem sobreviver a essas 3 matérias. Vou começar por anatomia, porque essa também, meu filho, foi a maior dificuldade que eu tive no primeiro semestre. Se não, no primeiro ano não, no primeiro semestre em si, porque o primeiro bloco de anatomia que a gente estuda, ele é muito chato, meu irmão. Aquele negócio de músculo, osso, ligamento e tudo mais. Pra mim foi muito confuso, porque o semestre foi invadido pela pandemia. Então, tipo assim, a melhor parte era ir nos laboratórios pra ter essas aulas de anatomia, e aí cortou pela raiz. E em casa, pra eu conseguir decorar tudo aquele nome daquelas estruturas, pra mim foi muito difícil.
Até porque quando a professora ia mostrar nos slides, ela mostrava aquelas imagens assim de atlas de anatomia, que era tudo marrom, os músculos eram tudo marrom, vermelhinho. Eu falava, gente, como é que eu vou saber diferenciar isso daí? Tudo igual pra mim? Eu tô vendo tudo a mesma coisa. Então o melhor jeitinho que eu achei, eu já até na verdade dei um spoiler sobre como eu estudei anatomia em outro vídeo aqui no Manual de Sobrevivência, era com o Atlas 3D. Gente, isso salvou minha vida de um jeito, assim como os atlas de anatomia pra colorir. Porque aí o que aconteceu? Ter o aplicativo do Atlas de Anatomia me fez ter uma visão muito mais ampla da peça. Então eu conseguia pegar a estrutura, girar, ampliar, reduzir, esconder, não sei o que, e visualizar ela como um todo no corpo humano, né? Olhando ali no esqueleto. Assim como o Atlas para colorir, você não precisa necessariamente comprar, você pode baixar pela internet e imprimir na medida que você precisar colorir. Foi a melhor coisa, meu filho, porque eu parecia uma criança pintando aqueles músculos, gente, porque, como eu falei pra vocês, era muito difícil olhar uma imagem, ver tudo vermelhinho, eu não ia saber diferenciar qual músculo era qual. Com o Atlas de Anatomia para colorir, eu fiz o carnaval. Eu peguei lápis de cor de tudo que é cor e fui pintando um músculo de cada tom. E isso me ajudou, porque na hora que eu bati o olho, eu vi uma diferença entre os músculos e isso me fez aprender melhor e a identificar melhor os músculos, os ossos, os acidentes ósseos, ligamento, enfim, que seja. Não sei se são todas as pessoas, se são todas as instituições que já começam com a grade curricular de medicina nessa parte de anatomia, mas na minha opinião é a parte mais chata. Até agora eu já passei por anatomia do sistema cardiovascular, pelo sistema digestório, sistema respiratório, renal, agora eu vou começar endócrino e pra mim foi muito mais de boa do que músculo, ligamento e osso. Literalmente, meu filho, é osso lidar com essa matéria. Ainda mais porque tem as provas práticas, né, de identificação. Depois, fica tranquilo, você não vai precisar decorar todos esses nomes pro resto do curso, você não vai usar isso no seu dia a dia, dependendo da especialidade que você escolher. É realmente aquilo, gente, a gente estuda pra fazer uma prova e o que tem que ficar gravado na nossa cabeça é a parte essencial do conteúdo e não esses detalhes. Bioquímica é outra matéria que eu sei que o pessoal pira. Eu confesso que quando eu tava no meu primeiro semestre em si, bioquímica pra mim foi mais uma revisão de conceitos que eu já tinha tido no ensino médio. Óbvio, né, que mais aprofundados, mais voltados pra parte médica, porém eu confesso que pra mim foi uma grande revisão e foi bem tranquilo. Só que aí quando eu fui pro segundo semestre, meu filho, te confesso sim, deu uma enlouquecida. Porque ainda era coisa, tipo, o ciclo de Krebs, que eu já tinha visto antes, mas de uma maneira muito mais complicada. E aí, qual que foi a metodologia que eu desenvolvi pra conseguir estudar aquilo? Folha, sulfite, canetinha e paciência. Porque, gente, quando eu ia ler um livro de bioquímica, enfim, eu via a descrição dos passos, das etapas, do metabolismo e tudo mais, e aquilo me deixava muito confusa. E aí, pra só não ficar grifando ou fazendo texto com as minhas palavras, descrevendo aquele processo, eu resolvi desenhar. Aí eu fazia substância tal, vai por ação de enzima tal, se formar tal coisa. E aí eu ia fazendo setinhas coloridas, anotando o nome de cada enzima, e foi o melhor jeito que eu consegui pra realmente ter uma visão ampla do processo bioquímico. Eu aconselho muito vocês a fazerem isso, principalmente quando vocês forem estudar as ações, os metabolismos, enfim. Geralmente a primeira parte de bioquímica, que é pra falar de carboidrato, pra falar de proteína, pra falar de lipídio, enfim, é uma parte mais teórica no sentido de você sentar, anotar e compreender. Mas aí quando você for aplicar isso na prática, todos os processos, aí eu acho melhor fazer com essa técnica aí da folha sulfite, tá bom? E agora danada da fisiologia, gente. Eu confesso que eu acho que é a parte do curso do ciclo básico que é mais pesada e que é mais complicadinha de entender. Só que além de ser muito difícil, ela é muito legal, porque não é um decoreba de músculo, não é um decoreba de enzima, e sim entender o processo e faz sentido. Isso que eu acho bem legal, eu gosto de estudar coisa que faz sentido. Só que é muita coisa, é muito detalhe. E pra mim o melhor jeito de estudar foi realmente escrevendo, gente. Ter aula, ler e escrever com as minhas palavras como que funciona aquele processo. Pra aí sim eu consegui aprender. E lembrando, gente, que não é necessário você decorar tudo, tá bom? Depois que passa a prova, a nossa cabeça ela dá uma deletada, e isso é normal, mas é importante que fique o essencial, a essência daquela matéria. Ana, e as outras matérias além dessas que você falou, como é que eu estudo, minha filha? Me dá uma dica, me dá uma luz. Então bora, gente, vou falar pra você 5 passos pra você conseguir realmente entender aquele conteúdo e fixar ele. Lembrando que não é fixo, se você quiser fazer alguma alteração, faça, tá bom? Do jeito que ficar melhor pra você. O primeiro passo é você se questionar, você perguntar, ou no caso, se você estuda na metodologia PBL ou na TBL, que é o meu caso, você vai receber essas perguntas prontas dos professores. E anota também as suas eventuais dúvidas que você tem sobre aquele conteúdo. O segundo passo é pesquisar, é literalmente estudar, sentar à frente da escrivaninha, pegar o livro, ler, ver videoaula, ver a aula do professor, ler artigo, tudo isso para você conseguir absorver as informações, o grosso daquele conteúdo.
O terceiro passo é você anotar daquilo que você leu, quais são as informações que você sentiu que eram mais relevantes. Anota, seja no seu resumo ou digitado, que é o que eu tanto falo lá no meu Instagram. Gente, eu amo fazer resumo digitado, foi o melhor jeito que eu consegui me adaptar à faculdade. Ou seja, um resuminho no caderno mesmo, mas o importante é você passar pro papel aquilo que você leu, pra pelo menos não ficar na sua cabeça e você não ter o perigo de esquecer. O quarto passo é você revisar tudo aquilo que você escreveu ou até mesmo aquilo que você leu. É que geralmente quando a gente faz o nosso resuminho é pra ser algo mais prático, pra não precisar voltar no livro, ler aquele tanto de página. Então creio que só de você ler com as suas palavras aquilo que você escreveu sobre o assunto, no mínimo 1, 2, 3 vezes, já vai te ajudar a fixar de maneira mais aderente no seu cérebro. Existe fixar de maneira aderente? Vocês entenderam. E o quinto passo é você voltar lá naquelas questões do primeiro passo e respondê-las. Responder as questões da sua tutoria, responder as suas próprias dúvidas baseado nesses outros 3 passos do meio aí que eu te ensinei para você aprender sobre o conteúdo. E aí escreve mesmo, gente. É importante a gente treinar até bolar uma resposta sobre aquele assunto, para que às vezes lá na frente você tenha a mesma dúvida, você vai poder voltar e já tá ali pronto para você poder relembrar sua mente sobre aquele assunto. E é isso, gente. Não esquece de se inscrever aqui no canal do Sanar. Esse é mais um vídeo da nossa série de Manual de Sobrevivência do Calouro de Medicina. Me conta aqui embaixo o que vocês estão achando, se vocês estão gostando. Não esquece também de me acompanhar lá no Instagram para vocês verem a minha rotina. Eu compartilho sempre tudo aqui com vocês. Tem o meu canal no YouTube também, onde eu já ensinei vocês a fazerem resumos digitados, por exemplo, que eu falei aqui no vídeo. Fiquem com Deus e tchau!